Sinônimo de negligência, desleixo e ociosidade, a preguiça é caracterizada por uma falta voluntária de esforço físico e mental, que faz com que o desempenho da nossa vida em qualquer área seja medíocre. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que a preguiça tem roubado de você. Mas antes de ir direto ao assunto, já se inscreve no canal caso você não seja uma inscrita. Deixa seu like, compartilha e comenta também o que você tem achado dos vídeos, porque dessa maneira você me motiva a continuar trazendo cada vez mais conteúdos aqui para o canal. Vamos então direto ao assunto de hoje, que é tão importante. Bom, e para entender melhor a preguiça, precisamos falar também um pouco sobre o descanso. Ao contrário do que muitos podem pensar, o descanso não é algo errado ou algo que você vai fazer e pode acabar virando uma preguiça. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre como organizar melhor o tempo e nele eu falo sobre a importância de você descansar também. Então, tirar um período de descanso não vai fazer com que você se torne uma pessoa preguiçosa. A pessoa que descansa provavelmente trabalhou ou estudou ou fez alguma coisa e ela não vive apenas para descansar, diferente da pessoa preguiçosa, que descansa sem sequer ter trabalhado. Ela vive ali eternamente para descansar. Qualquer coisa que ela vai fazer para ela gera um esforço enorme e agrega muitas outras coisas que nós vamos falar aqui no vídeo, como reclamações, murmurações, se torna uma pessoa chata, porque tudo para ela demanda um esforço muito maior, porque ela não quer fazer. Porque ela vive realmente para a preguiça. Nós podemos observar a diferença da preguiça para o descanso olhando na Bíblia. Afinal de contas, na Bíblia, o descanso é destacado como algo bom e merecido. Já a preguiça é mencionado como um pecado e algo a ser evitado. Observe comigo o que diz em Provérbios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Nesse versículo que nós acabamos de ler, nós podemos ver que isso é tratado desde antigamente. Aliás, se você se considera uma mulher preguiçosa, eu já quero te indicar a leitura de Provérbios inteiro. Nele você vai aprender muitas lições e são citados em outros versículos também o quanto uma vida preguiçosa deve ser evitada. E o versículo 9 começa com uma pergunta: até quando ficará deitado preguiçoso? E o versículo 11 começa com uma afirmação: a sua pobreza o surpreenderá. Ou seja, nós podemos observar que levar uma vida preguiçosa vai te trazer prejuízos financeiros também. Mas o que é mais assustador é que esses prejuízos não serão apenas financeiros, mas sim espirituais também. Uma pessoa que leva uma vida preguiçosa, ela dá desculpas para tudo. Às vezes, ela é até inteligente, ela tem condições de conseguir um trabalho melhor, de fazer uma outra faculdade, de estudar, de ir para uma outra profissão, mas a preguiça a impede de fazer isso. Na vida espiritual não é diferente. Ela tem condições de ter um tempo com o Senhor, de orar, de ler a Bíblia, de buscar a presença de Deus, mas a preguiça a impede de fazer isso. E assim ela vai dando desculpas para não fazer o que ela precisa fazer. Então veja bem que os prejuízos não são apenas financeiros. Claro que isso já é um agravante, mas também os prejuízos serão espirituais. Uma pessoa preguiçosa também não tem contentamento. Em contrapartida, ela vive reclamando de tudo que ela precisa fazer. Ela não vê contentamento na sua casa, ela não vê contentamento no seu trabalho, ela não vê contentamento nas suas amizades, ela vive reclamando. Porque tudo na nossa vida demanda um esforço. E a preguiça vai minando área por área da vida dessa pessoa, até que ela vive nesse ciclo vicioso e nem consegue perceber o quão fundo está esse buraco que ela entrou. Levar uma vida preguiçosa também pode afetar outras pessoas e não apenas você. Por exemplo, se você é uma pessoa que não limpa a casa, a sua família vai ser afetada. Afinal de contas, eles vão viver naquele ambiente de sujeira e, detalhe, vão se acostumar com aquele ambiente. E, consequentemente, quando constituírem suas próprias famílias, vão levar esse hábito para suas famílias também, que darão continuidade àquilo. Se você não se dedica o suficiente no seu trabalho, outras pessoas serão lesadas pela sua falta de comprometimento.
Se você faz uma faculdade e escolhe caminhos mais fáceis na hora da prova, ao invés de se entregar aos estudos para ter mais conhecimento, e quando você se formar e exercer a sua profissão aí, possivelmente você vai passar informações erradas, porque lá atrás você não se dedicou o suficiente. Então nós podemos observar o quão perigoso é esse pecado da preguiça. E quantas áreas da sua vida e quantas pessoas podem ser afetadas por esse pecado. E como um abismo chama outro abismo, como diz no Salmo número 42, uma pessoa que leva uma vida preguiçosa, ela também possivelmente não cuida do seu corpo, não cuida da sua saúde, não cuida da sua família como deve cuidar, não se dedica a aprender algo novo. Talvez nunca descubra a excelente profissional que ela pode se tornar, não vê contentamento em nada, é reclamona e murmura de todas as situações em que ela precisa se dedicar e entregar um pouco mais aí de tempo e esforço. Tailane, nós falamos tanto sobre a preguiça e as consequências que esse pecado nos traz, mas como evitá-lo? Bom, o que eu posso dizer para você é que você vai encontrar muitas técnicas, dicas, ideias de como evitar uma vida preguiçosa. Mas como a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, nós podemos observar que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, a palavra de Deus vai nos dizer: quer comais, quer bebais, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se a gente observar esse versículo e entender que tudo que nós fazemos na nossa vida é para a glória de Deus, isso já é mais do que suficiente para nós entendermos que precisamos nos dedicar em fazer com excelência tudo que nós vamos fazer em nossa vida. Se nós nos apoiarmos nos nossos próprios princípios, nas nossas próprias ideias, com certeza nós iremos falhar e trocaremos o nosso real compromisso que nós realmente devemos fazer por um cochilo ou por um descanso inapropriado. Mas quando nós entendemos essa palavra e colocamos ela em prática, desejamos realmente viver para a glória de Deus, a nossa visão muda a respeito de como nós iremos conduzir a nossa vida. E passamos a entender que tudo que nós iremos fazer precisa sim de uma dedicação total para que nós façamos com excelência o que precisa ser feito. E colheremos os frutos de uma vida de obediência à palavra de Deus. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar, comentar, curtir, se inscrever caso você não seja inscrita e mandar também sugestões de próximos vídeos, porque assim você me motiva bastante a continuar trazendo cada vez mais conteúdos novos aqui para o canal. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!